Existe uma distinção fundamental entre aqueles que acumulam fortuna e aqueles que permanecem eternamente aprisionados na mediocridade. E essa distinção não reside na educação formal, nas conexões familiares ou mesmo na sorte que tantos invocam para justificar sua própria estagnação. A verdadeira separação acontece num território invisível aos olhos comuns, numa hierarquia silenciosa de capacidades mentais que os poderosos dominam enquanto as massas sequer reconhecem sua existência. Nicolau Maquiavel observou ao longo de sua vida nas cortes italianas que o príncipe sagaz não se distingue pela força bruta ou pela eloquência vazia, mas pela capacidade de enxergar além das aparências, de compreender as correntes subterrâneas que movimentam os acontecimentos humanos e de posicionar-se estrategicamente antes que as oportunidades se tornem evidentes para todos. Esta hierarquia oculta da inteligência opera como uma escada invisível, onde cada degrau representa não apenas conhecimento, mas uma transformação fundamental na forma como percebemos a realidade, tomamos decisões e moldamos o mundo ao nosso redor. A grande maioria das pessoas permanece presa no primeiro degrau dessa hierarquia, aquele onde a inteligência é confundida com a mera capacidade de memorizar informações, repetir conceitos alheios e seguir instruções estabelecidas por outros. Neste nível primitivo, homens e mulheres acreditam que prosperar significa trabalhar mais horas, acumular diplomas ou aguardar pacientemente que algum superior reconheça seus esforços e lhes conceda uma recompensa. Maquiavel teria reconhecido nesta postura a ingenuidade típica daqueles que desejam os frutos do poder sem compreender sua verdadeira natureza, que anseiam pela fortuna sem desenvolver a virtude necessária para conquistá-la e mantê-la. Essas pessoas vivem numa ilusão reconfortante, onde acreditam que o mundo funciona segundo princípios justos e meritocráticos, quando a observação mais básica da história humana revela que riqueza e influência sempre fluíram para aqueles que dominam leis invisíveis de causa e efeito que escapam completamente à percepção ordinária. Poucos atingem o segundo degrau, onde a inteligência tática desperta e começa a perceber padrões que antes permaneciam ocultos. Aqui reside o território daqueles que aprendem a ler as motivações humanas, a identificar oportunidades antes que se tornem óbvias e a posicionar recursos estrategicamente. Contudo, mesmo este nível intermediário revela-se insuficiente para construir verdadeira fortuna duradoura, pois aqueles que nele habitam ainda permanecem prisioneiros de paradigmas limitantes, ainda reagem às circunstâncias em vez de criá-las, ainda competem por recursos escassos em vez de gerar abundância através da visão estratégica. O Florentino observou que muitos homens inteligentes falharam miseravelmente porque confundiram astúcia momentânea com verdadeira maestria, porque venceram batalhas individuais enquanto perdiam guerras inteiras por não compreenderem a arquitetura maior do poder e da prosperidade. O terceiro degrau desta hierarquia oculta representa um salto quântico na consciência, um território onde pouquíssimos se aventuram e menos ainda conseguem estabelecer residência permanente. Neste nível superior, a inteligência transcende completamente a reatividade e adentra o domínio da criação deliberada de realidade, onde cada ação é calibrada não para resultados imediatos, mas para consequências que se desdobram ao longo de anos e décadas. Maquiavel compreendia profundamente este princípio quando aconselhava que o príncipe verdadeiramente sábio planta sementes cujos frutos só serão colhidos pelas gerações futuras, que constrói sistemas que funcionam independentemente de sua presença contínua,
que transforma sua visão individual em instituições que perpetuam seu legado muito além de sua existência mortal. Aqui reside o segredo raramente pronunciado. Riqueza genuína não se acumula pela exploração frenética de oportunidades passageiras, mas pela construção meticulosa de estruturas que geram valor continuamente através do tempo. A questão que deve arder em sua mente neste exato momento não é se você reconhece a existência desta hierarquia, pois negá-la seria negar a própria evidência que seus olhos testemunham diariamente nas disparidades gritantes entre aqueles que prosperam e aqueles que definham. A verdadeira questão é se você possui a coragem de examinar honestamente em qual degrau você realmente se encontra, de confrontar as limitações autoimpostas que o mantêm aprisionado naquele nível e de iniciar a ascensão deliberada e sistemática rumo aos patamares superiores, onde a verdadeira criação de riqueza se torna não apenas possível, mas inevitável. O conhecimento que está prestes a receber não é teoria abstrata destinada ao entretenimento intelectual, mas ferramentas práticas forjadas na observação crua da natureza humana, testadas ao longo de séculos de história e validadas pela experiência daqueles poucos que realmente compreenderam como a inteligência se transforma em prosperidade material duradoura. A primeira distinção que separa aqueles que criam riqueza daqueles que meramente sonham com ela reside na capacidade de observar a realidade tal como ela verdadeiramente é, despida das fantasias reconfortantes que a maioria cultiva para proteger seu ego de verdades inconvenientes. Maquiavel ensinou que o príncipe eficaz deve aprender a ver o mundo não como gostaria que fosse, mas como realmente é, reconhecendo que os homens agem primariamente por interesse próprio, que gratidão é sentimento efêmero e que poder nunca é concedido voluntariamente, mas sempre conquistado através de estratégia calculada. Esta capacidade de percepção nua, sem os filtros distorcidos da ideologia ou da esperança infundada, constitui o alicerce sobre o qual toda fortuna subsequente será construída. Aqueles que recusam esta primeira disciplina permanecem eternamente confusos sobre por que suas tentativas de prosperar fracassam repetidamente, atribuindo seus insucessos a fatores externos, quando a verdadeira causa reside em sua própria recusa de enxergar o funcionamento real das dinâmicas humanas. A observação maquiavélica não se contenta com superfícies aparentes, mas penetra nas camadas profundas, onde motivações autênticas se escondem sob máscaras de virtude e decoro. Quando alguém proclama publicamente determinados valores enquanto age consistentemente contra eles, o observador treinado não se deixa enganar pelas palavras, mas atenta exclusivamente aos padrões de comportamento que revelam a verdadeira natureza do indivíduo. Esta habilidade de ler além do discurso oficial, de identificar as correntes subterrâneas de ambição, medo e desejo que realmente movem as pessoas, representa vantagem competitiva extraordinária no campo da acumulação de riqueza. Enquanto outros negociam baseados em promessas vazias e ilusões compartilhadas, aquele que domina a observação precisa estruturar seus empreendimentos sobre fundações sólidas de interesse mútuo, verificável e incentivos adequadamente alinhados. O florentino compreendeu que fortuna favorece não os virtuosos segundo a moral convencional, mas aqueles que desenvolvem a virtude necessária para navegar efetivamente pelas águas turbulentas da realidade humana. Esta virtude não se confunde com virtude moral, mas representa competência prática, capacidade de ação decisiva e habilidade de adaptar meios aos fins desejados, sem permitir que escrúpulos paralisantes impeçam movimentos necessários. Nos negócios e na construção de riqueza,
Esta tradução significa desenvolver coragem de tomar decisões difíceis quando necessário, firmeza para manter posições estratégicas sob pressão e flexibilidade para mudar de curso quando a realidade assim exige. A hesitação nascida do medo de desagradar ou do desejo de aprovação universal condena mais empreendimentos ao fracasso do que a competição externa jamais poderia. A capacidade de temporização adequada separa radicalmente aqueles que enriquecem daqueles que permanecem pobres, mesmo possuindo boas ideias. Maquiavel observou que muitos homens capazes falharam miseravelmente porque agiram no momento errado, lançando iniciativas quando as condições ainda não haviam amadurecido ou hesitando quando a janela de oportunidade exigia ação imediata. Esta sensibilidade ao kairos, ao momento propício para cada movimento específico, desenvolve-se apenas através da observação meticulosa de como diferentes ações produzem resultados diversos dependendo do contexto mais amplo em que são executadas. O construtor de fortuna aprende a distinguir entre oportunidades genuínas que merecem investimento total de recursos e distrações sedutoras que apenas dispersam energia sem retorno proporcional. A maioria das pessoas opera sob a ilusão de que riqueza se cria através de esforço linear, acreditando que trabalhar 2 vezes mais produzirá necessariamente resultados 2 vezes maiores. Esta falácia fundamental revela incompreensão completa sobre como o valor realmente se multiplica no mundo. Maquiavel teria reconhecido que poder e prosperidade obedecem a dinâmicas exponenciais, onde pequenos movimentos estratégicos nos pontos de alavancagem corretos produzem efeitos desproporcionalmente grandes, enquanto imensos esforços aplicados em direções irrelevantes geram frustrações colossais e resultados mínimos. O homem verdadeiramente inteligente não pergunta quanto trabalho determinada iniciativa exigirá, mas qual posicionamento estratégico permitirá que forças maiores trabalhem a seu favor, amplificando seus esforços individuais através de sistemas, relacionamentos e estruturas adequadamente construídas. A observação maquiavélica também reconhece que reputação constitui ativo de valor inestimável, porém deve ser cultivada estrategicamente e não ingenuamente. Não se trata de buscar aprovação universal, tarefa impossível e contraproducente, mas de construir percepção específica junto aos públicos que realmente importam para seus objetivos. O príncipe sábio compreende que deve parecer possuir certas qualidades aos olhos daqueles cujo apoio necessita, mesmo que a realidade operacional exija ocasionalmente ações que contradizem aquela imagem pública. No mundo dos negócios, isto se traduz em compreender que confiança e credibilidade são moedas valiosas, que se constroem através de entregas consistentes e comunicação calibrada, não através de transparência ingênua que expõe vulnerabilidades desnecessariamente. A primeira camada da hierarquia oculta da inteligência exige, portanto, morte deliberada de ilusões reconfortantes e nascimento de percepção fria sobre como o mundo realmente funciona. Este não é processo agradável, pois requer abandonar narrativas que protegem o ego de responsabilidades desconfortáveis, mas é absolutamente essencial para qualquer progresso subsequente. Aquele que recusa pagar este preço inicial permanecerá eternamente perplexo diante de sua própria mediocridade, inventando explicações elaboradas que preservam sua autoimagem, enquanto a realidade continua demonstrando que suas estratégias fundamentais estão fatalmente equivocadas. Somente aqueles com coragem de enxergar sem filtros podem começar a construção verdadeira de riqueza duradoura. O segundo nível da hierarquia oculta da inteligência manifesta-se na capacidade de transformar observação em estratégia,
de converter percepção aguçada da realidade em planos de ação que produzem resultados mensuráveis no mundo material. Maquiavel enfatizou repetidamente que conhecimento sem aplicação prática representa mero entretenimento intelectual, vanidade disfarçada de sabedoria que não produz mudança concreta nas circunstâncias. O verdadeiro estrategista não se contenta em compreender como o mundo funciona, mas utiliza este conhecimento para moldar acontecimentos segundo sua vontade, para posicionar recursos onde produzirão máximo retorno e para criar estruturas que transformam esforço individual em resultados multiplicados. Esta transição de observador passivo para arquiteto ativo de sua própria fortuna representa salto fundamental que a maioria jamais consegue realizar, permanecendo eternamente na postura confortável de comentarista crítico, sem jamais assumir riscos de verdadeira criação. A estratégia maquiavélica reconhece que recursos são sempre limitados e devem ser alocados com precisão cirúrgica aos pontos onde produzirão impacto máximo. Enquanto amadores dispersam energia tentando perseguir múltiplas oportunidades simultaneamente, o estrategista experiente identifica o objetivo singular, cujo sucesso desencadeará efeito cascata positivo em outras áreas. Esta disciplina de foco representa uma das habilidades mais raras e valiosas, pois exige coragem de renunciar conscientemente a possibilidades sedutoras para concentrar força total no alvo verdadeiramente prioritário. O Florentino observou que príncipes que tentavam defender todos os territórios simultaneamente acabavam não defendendo nenhum adequadamente, enquanto aqueles que concentravam forças nos pontos estrategicamente vitais frequentemente prevaleciam mesmo contra adversários numericamente superiores. A construção de riqueza através de estratégia inteligente também requer compreensão profunda de como diferentes elementos se interrelacionam num sistema maior. Maquiavel demonstrou maestria em analisar como alianças políticas, disposições militares e sentimentos populares interagiam para criar condições de estabilidade ou caos. No mundo contemporâneo dos negócios, esta mesma capacidade sistêmica permite identificar como mudanças tecnológicas, tendências culturais, marcos regulatórios e dinâmicas competitivas convergem para criar janelas temporárias de oportunidade extraordinária. Aquele que consegue mapear estas conexões antes que se tornem óbvias para todos, posiciona-se estrategicamente para capturar valor desproporcional quando a convergência finalmente se manifesta visivelmente no mercado. O pensamento estratégico autêntico também distingue claramente entre táticas de curto prazo e visão de longo prazo, reconhecendo que ambas são necessárias, mas nunca devem ser confundidas. Muitos empreendedores fracassam porque sacrificam posicionamento estratégico de longo prazo em favor de ganhos táticos imediatos, vendendo ativos valiosos para resolver crises passageiras, ou abandonando direções promissoras porque os primeiros meses não produziram resultados espetaculares. Maquiavel aconselharia que o construtor de fortuna deve possuir paciência estratégica para permitir que sementes plantadas hoje germinem e cresçam, resistindo à tentação de colher prematuramente apenas para satisfazer ansiedade momentânea. Simultaneamente, deve manter agilidade tática suficiente para ajustar implementação conforme feedback da realidade revela quais abordagens específicas funcionam melhor em determinado contexto. A estratégia superior também incorpora preparação meticulosa para diferentes cenários possíveis, recusando a ingenuidade de planejar baseado exclusivamente no melhor resultado esperado. O Florentino compreendeu que fortuna é volúvel
e que mesmo os planos mais brilhantes podem ser frustrados por acontecimentos imprevisíveis. Portanto, o príncipe sábio sempre mantém reservas estratégicas e rotas alternativas de retirada, caso circunstâncias se voltem contra ele. No contexto empresarial, isto significa construir margens de segurança financeira antes de comprometer-se irreversivelmente a determinado curso de ação, cultivar múltiplas opções de fornecimento para evitar dependência fatal de um único parceiro e desenvolver competências transferíveis que permanecem valiosas mesmo se o contexto específico mudar dramaticamente. A implementação estratégica eficaz requer também capacidade de mobilizar outros em torno de sua visão, pois nenhuma fortuna significativa jamais foi construída através de esforço solitário. Maquiavel observou que o príncipe bem-sucedido deve saber quando inspirar através de grandes visões e quando incentivar através de recompensas tangíveis, quando liderar pelo exemplo pessoal e quando delegar autoridade para especialistas competentes. O empreendedor moderno enfrenta desafio similar ao precisar atrair talentos excepcionais para sua causa, motivá-los a contribuir além do mínimo exigido e orquestrar seus esforços coletivos, de forma que produzam resultados sinérgicos impossíveis através de ações individuais desconectadas. Esta habilidade de catalisar cooperação produtiva entre indivíduos com interesses diversos representa forma de inteligência absolutamente crítica para a construção de riqueza em escala. O segundo degrau da hierarquia oculta, portanto, transforma conhecimento em poder através da estratégia disciplinada. Aqueles que permanecem presos no primeiro nível podem até reconhecer oportunidades quando as veem, mas carecem da capacidade de traduzir percepção em planos sistemáticos de captura de valor. Somente aqueles que desenvolvem esta competência estratégica começam verdadeiramente a moldar suas circunstâncias em vez de meramente reagir a elas, iniciando a jornada de escassez para a abundância através de aplicação inteligente de princípios testados pelo tempo. O terceiro patamar da hierarquia oculta revela-se na maestria da temporalidade estratégica, na capacidade quase sobrenatural de sincronizar ações com os ritmos invisíveis que governam a ascensão e queda de fortunas. Maquiavel observou que mesmo os homens mais capazes frequentemente falham não por falta de competência, mas por desalinhamento fundamental entre seu caráter pessoal e as demandas específicas de seu tempo histórico. Aqueles cuja natureza inclina-os à prudência excessiva fracassam em épocas que exigem ousadia, enquanto os impetuosos arruinam-se em períodos que recompensam paciência calculada. A verdadeira maestria consiste não em possuir um único conjunto fixo de características, mas em desenvolver flexibilidade suficiente para adaptar abordagens conforme as circunstâncias em transformação assim exigem, ou, alternativamente, em reconhecer quando o momento favorece suas inclinações naturais e quando seria prudente aguardar condições mais propícias. A riqueza genuína flui para aqueles que compreendem que existem estações na economia, assim como na natureza, períodos de expansão que premiam o investimento agressivo e contrações que favorecem conservação cautelosa de capital. O estrategista verdadeiramente sofisticado não adota postura permanentemente otimista ou pessimista, mas desenvolve sensibilidade aguçada para identificar em qual fase do ciclo o sistema atualmente se encontra. Maquiavel teria apreciado como esta percepção temporal permite ao observador astuto comprar ativos valiosos quando o pânico generalizado os desvaloriza artificialmente e vender posições quando euforia irracional infla preços além de qualquer fundamentação racional. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto, comprando no topo impulsionadas por ganância,
quando todos celebram, e vendendo, no fundo, dominadas por medo, quando o pessimismo universal reina, perpetuando assim sua própria mediocridade financeira através de decisões emocionalmente reativas, em vez de estrategicamente calculadas. O domínio temporal também se manifesta na capacidade de distinguir entre movimentos superficiais e tendências profundas que realmente remoldarão o panorama competitivo. Inúmeras empresas desperdiçaram recursos perseguindo modismos passageiros que geraram manchetes espetaculares, mas provaram-se economicamente insustentáveis, enquanto outras negligenciaram mudanças genuínas que pareciam inicialmente triviais, mas acabaram revolucionando indústrias inteiras. O Florentino aconselharia observar não o que todos comentam, mas o que os atores mais inteligentes e bem posicionados estão silenciosamente fazendo, pois palavras enganam facilmente enquanto ações revelam convicções autênticas. Aqueles que conseguem identificar tendências genuínas em seus estágios iniciais posicionam-se para capturar valor extraordinário conforme estas forças ganham momento e transformam-se de possibilidades marginais em realidades dominantes. A questão do momento adequado para a entrada e saída de posições separa dramaticamente aqueles que acumulam fortuna daqueles que a perdem. Maquiavel reconheceu que muitos generais venceram batalhas, mas perderam guerras por não compreenderem quando consolidar ganhos e quando pressionar vantagens, quando recuar estrategicamente para preservar forças e quando comprometer tudo em ofensiva decisiva. No mundo empresarial, esta mesma dinâmica se manifesta nas decisões sobre quando expandir operações e quando focar em rentabilidade, quando investir agressivamente em crescimento e quando priorizar geração de caixa. Não existe resposta universal correta para estas questões, apenas leitura contextual sofisticada que reconhece quais ações específicas o momento presente favorece e quais seriam contraproducentes dadas as condições vigentes. O estrategista temporal superior também compreende que diferentes oportunidades possuem janelas de viabilidade distintas, algumas permanecendo abertas por décadas, enquanto outras existem brevemente antes de fecharem-se irreversivelmente. Esta percepção permite priorização racional de esforços, dedicando energia máxima às oportunidades temporalmente limitadas, enquanto aborda mais leisurely aquelas que permanecerão acessíveis indefinidamente. Maquiavel observaria que príncipes que confundiram urgência com importância frequentemente negligenciaram questões verdadeiramente críticas para apagar incêndios aparentemente dramáticos, mas ultimamente triviais. A disciplina de avaliar não apenas o valor potencial de cada oportunidade, mas também sua janela temporal de acessibilidade representa refinamento estratégico que pouquíssimos alcançam. A sincronização perfeita também requer capacidade de agir decisivamente quando a análise indica que o momento chegou, superando a paralisia que aflige aqueles que eternamente aguardam certeza absoluta antes de moverem-se. Maquiavel enfatizou que em assuntos humanos, certeza completa jamais existe, e aqueles que a exigem antes de agir condenam-se à inação perpétua, enquanto outros menos escrupulosos capturam oportunidades disponíveis. O construtor de fortuna desenvolve tolerância calibrada para a ambiguidade, capacidade de tomar decisões consequentes com informação incompleta e coragem de assumir riscos calculados quando probabilidades favorecem sucesso mesmo sem garantias absolutas. Esta disposição de mover-se sob incerteza, fundamentada em análise sólida em vez de impulso emocional, distingue aqueles que criam riqueza daqueles que meramente fantasiam sobre ela.
O terceiro nível da hierarquia oculta exige, portanto, transcender tanto o conhecimento estático quanto a estratégia rígida para desenvolver sensibilidade dinâmica aos ritmos temporais que governam ascensão e queda de fortunas. Aqueles que dominam esta dimensão não apenas compreendem o que fazer e como fazer, mas desenvolvem intuição quase mística sobre quando executar cada movimento específico para a máxima efetividade. Esta maestria temporal representa patrimônio invisível de valor incalculável, permitindo que seu possuidor extraia oportunidades de situações que outros consideram neutras ou adversas. A quarta camada da hierarquia oculta da inteligência manifesta-se na capacidade de construir sistemas autoperpetuantes que geram valor continuamente, sem exigir presença constante de seu criador. Maquiavel compreendeu que o príncipe verdadeiramente sábio não governa através de intervenção pessoal incessante, mas estabelece leis, instituições e incentivos que produzem comportamentos desejados automaticamente. Esta mesma percepção aplica-se integralmente ao domínio da criação de riqueza, onde diferença fundamental separa aqueles que trocam tempo por dinheiro daqueles que constroem estruturas que multiplicam valor independentemente de seu envolvimento horário. O trabalhador permanece eternamente limitado pelas horas disponíveis em cada dia, mas o arquiteto de sistemas escapa desta restrição fundamental ao criar mecanismos que operam 24 horas continuamente, 7 dias por semana, utilizando energia, capital e trabalho de outros para produzir resultados que nenhum esforço individual poderia jamais alcançar. A construção de sistemas produtivos exige primeiro compreensão profunda de como o valor realmente se cria em determinado domínio. Quais processos específicos transformam insumos em produtos que outros pagarão voluntariamente para adquirir. Muitos empreendedores iniciantes fracassam porque confundem atividade com produtividade, mantendo-se ocupados com tarefas que geram sensação de progresso sem realmente contribuir para a geração de valor econômico. O florentino aconselharia observar friamente quais ações específicas produzem resultados mensuráveis e quais meramente consomem tempo e recursos sem retorno proporcional. Então, concentrar esforços exclusivamente nas primeiras, enquanto elimina ou delega as segundas. Esta distinção brutal entre essencial e supérfluo representa o primeiro passo necessário para a construção de qualquer sistema eficiente. O pensador sistêmico também reconhece que escala genuína só se alcança através de padronização e replicação, não através de artesanato individualizado para cada cliente. Maquiavel teria apreciado como o estabelecimento de procedimentos operacionais consistentes permite que a organização entregue qualidade previsível independentemente de qual indivíduo específico executa determinada tarefa. Esta transformação de conhecimento tácito pessoal em processos documentados e treináveis liberta o fundador da necessidade de participação direta em cada transação, permitindo que o sistema opere sob supervisão mínima, enquanto ele direciona a atenção para oportunidades de nível superior. Aqueles que recusam esta transição, insistindo que apenas eles conseguem realizar o trabalho adequadamente, condenam-se a permanecer prisioneiros de seus próprios negócios, em vez de verdadeiros proprietários de ativos produtivos. A inteligência sistêmica superior também incorpora mecanismos de feedback que permitem autocorreção e melhoria contínua, sem intervenção constante do Criador. Maquiavel observou que boas leis tornam-se inúteis se não existem mecanismos efetivos de enforcement. E o mesmo princípio aplica-se integralmente aos sistemas de negócios. O arquiteto sábio
Constrói indicadores que revelam rapidamente quando o desempenho desvia de padrões esperados, estabelece consequências automáticas que incentivam comportamentos desejados e penalizam desvios, e cria canais através dos quais problemas emergentes chegam naturalmente à atenção daqueles com autoridade para resolvê-los. Estes loops de feedback transformam um sistema reativo que constantemente apaga incêndios em organismo inteligente que identifica e corrige disfunções antes que se tornem crises. O construtor de fortuna duradoura também compreende a importância crítica de criar múltiplos sistemas paralelos, em vez de depender exclusivamente de uma única fonte de renda. Maquiavel aconselharia contra colocar segurança completa em qualquer elemento único, pois fortuna é caprichosa e mesmo o negócio mais próspero pode ser destruído por mudanças tecnológicas, regulatórias ou competitivas impossíveis de prever ou controlar. A verdadeira segurança financeira emerge quando alguém possui portfólio diversificado de sistemas geradores de valor que operam independentemente uns dos outros, de forma que colapso de qualquer elemento individual representa inconveniência gerenciável em vez de catástrofe existencial. Esta redundância estratégica pode parecer ineficiente em períodos de bonança, mas revela-se salvadora quando tempestades inevitáveis finalmente chegam. A maestria sistêmica também reconhece que a alavancagem inteligente multiplica resultados exponencialmente além do que esforço linear jamais poderia alcançar. O florentino compreendeu que pequenos grupos bem organizados frequentemente derrotam multidões desorganizadas, porque estrutura e coordenação amplificam capacidade efetiva muito além de mera soma numérica de participantes. No domínio empresarial, isto se traduz em utilizar capital de outros através de instrumentos financeiros apropriados, empregar especialização de trabalho para maximizar produtividade individual, aproveitar tecnologia para automatizar processos repetitivos e construir redes de relacionamento que abrem portas impossíveis de forçar através de esforço direto. Cada forma de alavancagem possui riscos específicos que devem ser compreendidos e gerenciados, mas aqueles que recusam completamente a alavancagem condenam-se à progressão linear, enquanto competidores mais sofisticados aceleram exponencialmente. O quarto nível da hierarquia oculta exige, portanto, transcender mentalidade de executor individual para adotar perspectiva de arquiteto sistêmico. Aqueles que completam esta transição deixam de vender seu próprio tempo e começam a orquestrar recursos diversos em configurações que produzem valor multiplicado. Esta transformação representa salto qualitativo que separa proprietários de negócios genuínos daqueles que meramente criaram empregos complexos para si mesmos, libertando os primeiros, enquanto os segundos permanecem escravizados por suas próprias criações. O quinto estágio da hierarquia oculta revela-se na capacidade de criar e capturar valor através do domínio de narrativas que moldam percepção coletiva da realidade. Maquiavel compreendeu profundamente que poder político não reside meramente em controle de forças materiais, mas, fundamentalmente, na habilidade de influenciar como populações interpretam acontecimentos e compreendem seus próprios interesses. O príncipe astuto reconhece que mesmo os fatos objetivos podem ser enquadrados de múltiplas maneiras, cada uma produzindo reações emocionais e conclusões completamente diferentes. Esta mesma dinâmica opera integralmente no mundo dos negócios e da construção de riqueza, onde produtos praticamente idênticos alcançam posições mercadológicas radicalmente distintas, dependendo de quais histórias se associam a eles e como estas narrativas ressoam com aspirações e ansiedades de públicos específicos.
A narrativa comercial eficaz nunca se limita a descrever características técnicas de produtos ou serviços, mas conecta ofertas a identidades, valores e visões de mundo que audiências já mantêm ou desejam cultivar. O Florentino observaria que pessoas não compram objetos meramente por suas utilidades funcionais, mas adquirem símbolos que comunicam status, pertencem a tribos desejadas e constroem autoimagens aspiracionais. O vendedor sofisticado compreende que está negociando significados tanto quanto mercadorias, criando associações que transformam itens comuns em necessidades emocionais e luxos objetivamente supérfluos em elementos essenciais de identidade pessoal. Esta alquimia simbólica permite que certos produtos comandem preços premium extraordinários, enquanto alternativas funcionalmente equivalentes languem como commodities indiferenciadas vendidas exclusivamente por preço. A construção de narrativas poderosas também requer compreensão profunda das correntes culturais mais amplas que moldam como diferentes grupos interpretam suas experiências e projetam futuros desejados. Maquiavel teria reconhecido que cada época possui seus próprios mitos dominantes, suas próprias ansiedades características e suas próprias fantasias coletivas sobre salvação ou sucesso. O estrategista narrativo identifica estas correntes invisíveis e posiciona suas ofertas como respostas perfeitas para desejos não articulados que públicos específicos carregam, mas raramente expressam explicitamente. Enquanto amadores tentam convencer através de argumentos racionais sobre superioridade objetiva, mestres narrativos simplesmente demonstram como suas soluções já se alinham perfeitamente com o que a audiência secretamente ansiava, mas não conseguia nomear claramente. O domínio narrativo superior também incorpora a capacidade de contar histórias autênticas que geram conexão emocional genuína em vez de manipulação transparente que produz cinismo e rejeição. O Florentino compreendeu que, embora aparências importem enormemente, reputação construída sobre fundação falsa eventualmente colapsa quando realidade inevitavelmente se revela. A narrativa verdadeiramente poderosa não inventa virtudes inexistentes, mas identifica e amplifica qualidades autênticas que ressoam com valores de audiência específica. Esta abordagem permite construir credibilidade duradoura que sobrevive escrutínio e gera lealdade genuína em vez de entusiasmo superficial que evapora diante da primeira alternativa mais conveniente ou barata. A inteligência narrativa também reconhece que diferentes públicos respondem a diferentes enquadramentos e que mensagem única raramente otimiza a comunicação com todos os stakeholders simultaneamente. Maquiavel aconselhou que o príncipe deve adaptar sua apresentação conforme a audiência específica, enfatizando aspectos de sua agenda que ressoam com interesses particulares de cada grupo, sem necessariamente revelar todos os elementos de sua estratégia completa para todos os observadores. No contexto empresarial, isto significa que investidores, clientes, funcionários e reguladores podem todos receber comunicações distintas que enfatizam facetas diferentes da mesma realidade subjacente, cada uma verdadeira mas calibrada para preocupações específicas do público receptor. Esta sofisticação comunicacional nada tem de desonesta quando executada eticamente, representa simplesmente reconhecimento de que relevância exige customização e que tentar ser todas as coisas para todas as pessoas resulta em mediocridade indiferenciada. O construtor de fortuna através de narrativas também compreende poder extraordinário de histórias pessoais autênticas em criar conexão que transcende transações puramente comerciais. Maquiavel observou que líderes carismáticos mobilizam seguidores não através de incentivos materiais exclusivamente,
mas através de visões compartilhadas que conferem significado a esforços coletivos. O empreendedor moderno pode aplicar este mesmo princípio ao compartilhar sua própria jornada, de forma que outros vejam nela reflexos de suas próprias lutas e aspirações, criando identificação que transforma clientes em defensores apaixonados e funcionários em evangelistas dedicados. Esta transformação de relacionamentos transacionais em conexões emocionais genuínas representa forma de capital social de valor inestimável que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar diretamente. O quinto nível da hierarquia oculta exige, portanto, reconhecimento de que realidade objetiva importa menos do que realidade percebida quando se trata de influenciar decisões e comportamentos humanos. Aqueles que dominam a arquitetura narrativa não apenas vendem produtos, mas moldam consciências. Não meramente prestam serviços, mas criam movimentos. Não simplesmente transacionam, mas transformam como pessoas, veem a si mesmas e suas possibilidades. Este poder de reconfigurar mapas mentais, através dos quais outros navegam suas vidas, representa a forma suprema de criação de valor no mundo contemporâneo. O sexto patamar da hierarquia oculta manifesta-se na capacidade de construir e mobilizar redes de relacionamentos estratégicos que amplificam capacidades individuais através de cooperação orquestrada. Maquiavel observou que nenhum príncipe jamais conquistou ou manteve poder significativo através de esforço solitário, mas sempre através de alianças cuidadosamente construídas com outros atores cujos interesses temporariamente se alinhavam com os seus próprios. Esta mesma dinâmica fundamental governa integralmente o mundo da criação de riqueza, onde fortuna genuína raramente emerge de gênio isolado, mas quase sempre resulta de capacidade de catalisar contribuições coordenadas de múltiplos especialistas, investidores, parceiros e colaboradores. O lobo solitário pode sobreviver marginalmente, mas somente aqueles que dominam a arte de formar e liderar coalizões produtivas alcançam prosperidade verdadeiramente excepcional. A construção de redes estratégicas eficazes exige primeiro o abandono de mentalidade puramente extrativa que vê relacionamentos apenas como oportunidades de ganho unilateral. O florentino compreendeu que alianças duradouras só se sustentam quando todos os participantes percebem benefício genuíno de sua continuação, quando cooperação produz resultados superiores ao que qualquer parte poderia alcançar independentemente. O networker sofisticado, portanto, não pergunta meramente o que pode extrair de cada conexão, mas investiga cuidadosamente o que pode contribuir de valor para outros, reconhecendo que reputação de reciprocidade confiável representa ativo de longo prazo muito mais valioso do que ganhos oportunistas de curto prazo. Esta postura de criação de valor mútuo, em vez de exploração unilateral, distingue aqueles que constroem redes duradouras daqueles que queimam pontes consistentemente através de comportamento parasitário. A inteligência relacional superior também reconhece que diferentes tipos de conexões servem propósitos distintos e que rede verdadeiramente poderosa incorpora diversidade estratégica em vez de homogeneidade reconfortante. Maquiavel aconselharia cultivar relacionamentos tanto com aqueles que possuem recursos materiais, quanto com aqueles que controlam informações privilegiadas, tanto com implementadores práticos, quanto com visionários conceituais, tanto com aliados óbvios, quanto com figuras aparentemente marginais, cujo valor pode tornar-se crítico em circunstâncias futuras, impossíveis de prever completamente. Esta diversificação relacional cria resiliência e flexibilidade,
permitindo que problemas emergentes sejam abordados através de múltiplas avenidas, em vez de deixar proprietário dependente de um único canal que pode falhar no momento crucial. O arquiteto de redes também compreende a importância de posicionamento estratégico dentro de estruturas relacionais mais amplas, reconhecendo que valor desproporcional flui para aqueles que ocupam posições de intermediação entre grupos que de outra forma não se conectariam. O Florentino teria apreciado como indivíduos que servem como pontes entre mundos diferentes, traduzindo linguagens e facilitando transações que nenhum lado poderia executar independentemente, capturam valor extraordinário, apesar de não necessariamente possuírem recursos materiais superiores. Esta percepção sugere que construtor de fortuna deveria investir deliberadamente em desenvolver fluência em múltiplos domínios, cultivando capacidade de circular confortavelmente entre diferentes tribos profissionais e sociais, de forma que oportunidades de arbitragem e colaboração que outros sequer percebem tornam-se visíveis e acessíveis. A mobilização eficaz de redes também requer a habilidade de comunicar visões que inspiram outros a contribuir esforços, além do que mero incentivo financeiro justificaria. Maquiavel observou que líderes verdadeiramente carismáticos conseguem fazer seguidores acreditarem que participação na causa representa oportunidade extraordinária e privilégio em vez de mero trabalho remunerado. O empreendedor moderno enfrenta desafio similar ao tentar atrair talentos excepcionais que possuem múltiplas opções atraentes, necessitando oferecer não apenas compensação competitiva, mas também senso de propósito, oportunidade de crescimento e associação com algo maior do que simples perseguição de lucro. Esta capacidade de articular missões significativas que ressoam com aspirações profundas de colaboradores potenciais representa forma de capital humano que nenhuma quantia de dinheiro pode simplesmente comprar no mercado aberto. O gestor de redes sofisticado também reconhece que manutenção de relacionamentos exige investimento contínuo e que capital social deprecia rapidamente quando negligenciado. O Florentino aconselharia nunca tomar aliados como garantidos, mas continuamente reforçar vínculos através de atenção genuína, reciprocidade oportuna e demonstrações consistentes de confiabilidade. Isto não significa bajulação artificial ou disponibilidade servil, mas sim reconhecimento de que relacionamentos humanos fundamentam-se em padrões de interação ao longo do tempo e que mesmo as conexões mais valiosas atrofiam quando privadas de nutrição adequada. A disciplina de manter sistemas para acompanhar relacionamentos importantes, lembrar detalhes significativos sobre vidas de conexões-chave e alcançar proativamente, antes que necessidade urgente force contato, pode parecer mecânica, mas representa infraestrutura essencial para capital social duradouro. O sexto nível da hierarquia oculta exige, portanto, transcender individualismo heróico para abraçar a realidade de que riqueza extraordinária sempre emerge através de orquestração inteligente de esforços coletivos. Aqueles que dominam a arte de construir, nutrir e mobilizar redes estratégicas multiplicam suas capacidades efetivas muito além do que genialidade solitária jamais poderia alcançar, transformando-se em maestros que conduzem sinfonias de talento coordenado, em vez de solistas isolados tentando tocar todos os instrumentos simultaneamente. O sétimo estágio da hierarquia oculta revela-se na capacidade de antecipar e moldar futuros possíveis, em vez de meramente reagir a condições presentes. Maquiavel compreendeu que príncipes verdadeiramente excepcionais não esperavam que problemas amadurecessem completamente antes de agir,
mas identificavam tendências emergentes em seus estágios iniciais, quando intervenção ainda poderia direcionar desenvolvimentos subsequentes. Esta mesma visão prospectiva separa radicalmente aqueles que constroem fortunas duradouras daqueles que meramente surfam ondas criadas por outros. O estrategista de nível superior não pergunta apenas como capturar valor das oportunidades atualmente disponíveis, mas investiga quais sementes plantadas hoje germinarão em vantagens competitivas futuras. Quais competências desenvolvidas agora tornar-se-ão criticamente valiosas conforme o contexto evolui e quais posições ocupadas preventivamente permitirão controlar pontos de estrangulamento em indústrias ainda embrionárias. A inteligência prospectiva autêntica distingue-se fundamentalmente de mera especulação otimista através de fundamentação rigorosa em análise de forças causais profundas, em vez de projeção linear de tendências superficiais. O florentino aconselharia observar não o que está mudando rapidamente e gerando manchetes, mas o que permanece fundamentalmente constante na natureza humana e nas leis físicas da realidade, pois são estas constantes que determinam quais inovações específicas prosperarão e quais fracassarão, independentemente de quanto entusiasmo inicial gerarem. Aqueles que constroem previsões fundamentadas em compreensão sólida de princípios invariantes navegam incerteza futura muito mais efetivamente do que aqueles que meramente extrapolam momentum recente, assumindo ingenuamente que padrões de ontem continuarão indefinidamente. O pensador orientado ao futuro também reconhece valor extraordinário de opções estratégicas que preservam flexibilidade conforme incerteza gradualmente se resolve. Maquiavel teria apreciado como investimentos modestos em múltiplas possibilidades alternativas permitem que alguém se posicione favoravelmente, independentemente de qual cenário específico finalmente se materializa, enquanto compromisso prematuro a uma única visão de futuro cria vulnerabilidade devastadora, caso aquela previsão particular prove-se incorreta. Esta abordagem de opções reais significa deliberadamente criar capacidades excedentes, cultivar relacionamentos aparentemente não essenciais e desenvolver competências que atualmente parecem periféricas, mas podem tornar-se centrais, conforme contexto se transforma de maneiras impossíveis de prever com certeza absoluta. A construção de vantagem competitiva duradoura também exige visão de múltiplas gerações, em vez de otimização exclusivamente para resultados trimestrais. O florentino observou que famílias que mantiveram poder através de séculos fizeram-no não através de exploração máxima de oportunidades imediatas, mas através de investimentos pacientes em reputação, educação de herdeiros e diversificação de ativos que produziram retornos modestos, mas confiáveis, através de ciclos completos de expansão e contração. No contexto empresarial contemporâneo, esta mesma lógica sugere que construtor de fortuna verdadeiramente ambicioso deveria sacrificar margem de lucro de curto prazo sempre que necessário para consolidar posições estratégicas que garantirão relevância contínua conforme indústrias evoluem, mesmo quando tais decisões reduzem resultados financeiros imediatos que mercados míopes recompensam. A orientação prospectiva superior também incorpora a humildade adequada sobre limitações fundamentais de previsibilidade em sistemas complexos, caracterizados por feedback não linear e eventos de baixa probabilidade, mas alto impacto. Maquiavel reconheceria que fortuna sempre retém capacidade de frustrar mesmo os planos mais brilhantes através de acontecimentos genuinamente imprevisíveis. Portanto, o estrategista sábio nunca aposta tudo em uma única visão de futuro,
mas sempre mantém reservas e rotas alternativas, caso suas expectativas provem-se erradas. Esta combinação de convicção suficiente para agir decisivamente, com humildade suficiente para admitir erro e ajustar curso, representa equilíbrio delicado que pouquíssimos conseguem manter consistentemente sob pressão de resultados decepcionantes e críticas externas. O arquiteto de futuros também compreende que verdadeira vantagem competitiva frequentemente reside não em possuir recursos superiores, mas em ver possibilidades que outros ainda não reconheceram. O florentino observaria que em momentos de transição histórica, quando velhas certezas colapsam e novos padrões ainda não se estabeleceram completamente, existem janelas temporárias, onde visão clara vale mais do que força bruta. Aqueles que conseguem discernir direções prováveis de mudança sistêmica antes que se tornem óbvias para todos, posicionam-se para capturar valor desproporcional conforme massa eventualmente reconhece e valida suas percepções. Esta capacidade de ver primeiro não requer inteligência sobrenatural, mas simplesmente disposição de questionar pressupostos vigentes e imaginar configurações alternativas que a maioria descarta prematuramente como impossíveis ou indesejáveis. O sétimo nível da hierarquia oculta exige, portanto, expandir o horizonte temporal muito além de urgências imediatas, para incorporar consideração sistemática de como ações presentes moldarão opções e posições futuras. Aqueles que dominam esta perspectiva temporal expandida libertam-se da tirania do curto prazo que aprisiona a maioria em ciclos de reatividade perpétua, adquirindo capacidade de plantar sementes cujos frutos serão colhidos por anos e décadas subsequentes, enquanto competidores míopes consomem suas próprias reservas, perseguindo ganhos efêmeros. O oitavo e final patamar da hierarquia oculta da inteligência, que cria riqueza, manifesta-se na capacidade suprema de transformar consciência individual em legado institucional que transcende limitações de vida mortal. Maquiavel compreendeu profundamente que mesmo o príncipe mais brilhante eventualmente morre, mas instituições bem construídas perpetuam-se através de gerações quando fundamentadas em princípios sólidos e estruturas adaptáveis. Esta mesma verdade aplica-se integralmente ao domínio da construção de fortuna, onde diferença fundamental separa aqueles que acumulam riqueza pessoal daqueles que criam dinastias duradouras. O construtor de legado reconhece que dinheiro em si representa mero meio intermediário, ferramenta útil, mas ultimamente transitória, enquanto instituições, conhecimentos e valores transmitidos perpetuam influência muito além de qualquer existência individual. A criação de legado genuíno exige primeiro reconhecimento brutal de que nenhum fundador é indispensável, e que organizações construídas em torno de genialidade insubstituível de um único indivíduo inevitavelmente colapsam quando aquele indivíduo parte. O florentino aconselharia que verdadeiro mestre não torna seguidores dependentes de sua presença contínua, mas cultiva sucessores capazes de operar sistemas efetivamente e adaptar princípios fundamentais às circunstâncias em transformação. Esta disposição de tornar-se deliberadamente obsoleto através de construção de capacidades institucionais que não dependem de seus talentos únicos pode parecer contraproducente, mas representa única rota para impacto que persiste através de gerações. Aqueles que insistem em permanecer centro indispensável de todas as operações condenam suas criações à extinção, quando inevitavelmente não podem mais liderar pessoalmente. O arquiteto institucional também compreende a importância crítica de codificar princípios fundamentais que guiam tomada de decisão, mesmo quando circunstâncias específicas transformam-se além do reconhecimento.
Maquiavel observou que repúblicas bem constituídas sobreviveram séculos de mudança política porque fundamentaram-se em princípios duradouros sobre natureza humana e governança efetiva, em vez de procedimentos rígidos que rapidamente se tornaram obsoletos. No contexto empresarial, isto se traduz em articular claramente valores essenciais, filosofias operacionais e critérios de julgamento que permitem que gerações futuras de líderes tomem decisões consistentes com o espírito original, mesmo quando confrontadas com desafios que o fundador jamais poderia ter antecipado especificamente. Esta transmissão de sabedoria destilada, em vez de procedimentos mecânicos, representa a essência de liderança verdadeiramente transformadora. A construção de legado duradouro também requer investimento deliberado em desenvolvimento de talentos sucessores que, eventualmente, superarão capacidades do próprio fundador. O Florentino reconheceria que ego frágil frequentemente impede líderes de cultivar subordinados excepcionalmente capazes por medo de serem eclipsados ou tornados irrelevantes. Esta insegurança mesquinha condena organizações à mediocridade perpétua, conforme cada geração de liderança seleciona sucessores inferiores a si mesmos, produzindo declínio inexorável através do tempo. O construtor de legado genuíno transcende este medo através de reconhecimento de que sua verdadeira grandeza será medida não por quanto pessoalmente controlou, mas por quão brilhantemente aqueles que influenciou eventualmente performaram, transformando mentoria em forma de imortalidade mais confiável do que qualquer monumento físico. A perpetuação de fortuna, através de gerações, também exige atenção cuidadosa à preparação de herdeiros para responsabilidades que herdarão. Maquiavel observou que muitas dinastias poderosas colapsaram na segunda ou terceira geração porque fundadores negligenciaram educar descendentes adequadamente, permitindo que crescessem em luxo sem desenvolver competências e caráter necessários para manter o que receberam. Esta mesma dinâmica destrutiva manifesta-se repetidamente em famílias empresariais, onde primeira geração constrói através de trabalho árduo e sacrifício, segunda geração mantém através de gestão competente e terceira geração dissipa através de indulgência e incompetência. O construtor de legado consciente investe tanto em desenvolvimento de herdeiros quanto em construção de ativos materiais, reconhecendo que capital humano adequadamente cultivado representa fundação sobre a qual tudo mais descansa. O pensador institucional superior também reconhece que impacto duradouro frequentemente requer filantropia estratégica que utiliza recursos privados para catalisar benefícios públicos alinhados com valores fundamentais do doador. O Florentino teria compreendido que grandes fortunas inevitavelmente atraem escrutínio e potencial hostilidade de massas que não as possuem. Portanto, dirigir porção significativa de riqueza para causas que geram apreciação pública representa tanto imperativo moral quanto estratégia prudente de preservação. Esta filantropia sofisticada não se limita à caridade indiscriminada, mas identifica intervenções específicas, onde capital pode produzir transformações sistêmicas que perpetuam nome e valores do doador através de gerações de beneficiários que reconhecem contribuições fundamentais para seu próprio florescimento. Em maestria final, também incorpora reconhecimento sereno de que mesmo os legados mais cuidadosamente construídos eventualmente se transformam ou dissolvem conforme contextos históricos evoluem além de qualquer capacidade de controle. Maquiavel observaria que todas as coisas humanas são transitórias e que mesmo impérios aparentemente eternos finalmente desmoronam quando suas fundações deixam de corresponder a realidades contemporâneas.
Esta consciência da impermanência fundamental não justifica niilismo, mas sim inspira a urgência de maximizar impacto positivo durante tempo disponível, reconhecendo que imortalidade literal é impossível, mas influência através de gerações representa aspiração digna para aqueles que transcenderam meras preocupações com acumulação pessoal. O 8º nível da hierarquia oculta exige, portanto, visão que se estende muito além de vida individual, para contemplar como ações presentes podem moldar possibilidades de gerações ainda não nascidas, transformando construção de riqueza, de perseguição egoísta em contribuição genuína para a continuação e florescimento da civilização humana. Chegamos ao término desta jornada pelas camadas ocultas da inteligência que verdadeiramente cria riqueza. Mas o conhecimento que foi compartilhado aqui não deve ser entendido como mero exercício intelectual destinado ao esquecimento assim que este vídeo terminar. Nicolau Maquiavel compreendia que diferença fundamental entre aqueles que simplesmente sabem e aqueles que efetivamente transformam suas vidas reside precisamente na disposição de aplicar princípios com disciplina implacável, mesmo quando a aplicação exige sacrifícios desconfortáveis e abandono de ilusões reconfortantes. Cada degrau desta hierarquia oculta que exploramos juntos representa não teoria abstrata, mas realidade concreta testada através de séculos de experiência humana, validada incontáveis vezes por aqueles que ascenderam da mediocridade à prosperidade genuína, enquanto outros permaneceram presos em padrões autodestrutivos de pensamento e ação. A questão que agora se coloca diante de você não é se estas verdades são válidas, pois a evidência de sua operação manifesta-se diariamente em disparidades gritantes entre aqueles que prosperam e aqueles que definham, mas sim se você possui coragem de confrontar honestamente em qual nível você atualmente reside e disciplina de iniciar ascensão deliberada rumo aos patamares superiores. O florentino jamais alimentou ilusões sobre natureza humana ou facilidade de transformação genuína, reconhecendo que maioria prefere conforto de auto-engano à severidade de autoexame brutal. Contudo, aqueles raros indivíduos que conseguem transcender esta tendência natural, que olham friamente para limitações presentes sem permitir que ego fragmente sob peso da verdade incômoda, estes são precisamente aqueles que eventualmente remoldam suas circunstâncias de acordo com suas vontades, em vez de permanecerem eternamente vítimas de forças que alegam não controlar. Cada princípio que examinamos desde observação precisa da realidade até construção de legados institucionais duradouros, permanece disponível para qualquer pessoa disposta a pagar preço de sua implementação. Preço que não se mede primariamente em dinheiro ou conexões, mas em disposição de abandonar padrões habituais de pensamento que produziram resultados insatisfatórios até agora. A hierarquia oculta da inteligência não discrimina por origem social ou educação formal, mas abre-se exclusivamente para aqueles que demonstram persistência disciplinada em ascender seus degraus, independentemente de quantas vezes tropeçam ou quão lenta revela-se sua progressão inicial. Maquiavel também compreenderia que momento presente representa a única janela de oportunidade sobre a qual você possui controle genuíno, pois passado já se cristalizou em história imutável, e futuro permanece nebuloso em possibilidades ainda não manifestadas. A ação que você toma hoje, nesta hora exata após absorver conhecimento que foi compartilhado, determinará se estas palavras geraram transformação real ou meramente forneceram entretenimento passageiro que evapora sem deixar vestígios mensuráveis em sua trajetória. Aqueles que esperam sentir-se completamente preparados antes de iniciarem movimento nunca começam jornada alguma.
permanecendo eternamente na posição de estudantes perpétuos que acumulam conhecimento teórico sem jamais testá-lo no cadinho impiedoso da realidade prática. O príncipe eficaz age baseado em informação imperfeita, ajustando o curso conforme feedback, revela o que funciona e o que fracassa, aprendendo através de experiência direta em vez de contemplação infinita. Esta disposição de mover-se sob incerteza, de arriscar falha em perseguição de maestria eventual, separa aqueles que eventualmente dominam territórios superiores da hierarquia, daqueles que permanecem observadores teóricos de jogos nos quais nunca entram verdadeiramente. A transformação que este conhecimento pode catalisar em sua vida não acontecerá através de magia instantânea ou revelação súbita que dissolve todos os obstáculos milagrosamente, mas se desdobrará através de milhares de pequenas decisões alinhadas com princípios sólidos, acumulando-se gradualmente em mudanças sistêmicas que eventualmente reposicionam você em território completamente diferente do que atualmente ocupa. Maquiavel reconheceria que virtude, aquela capacidade de moldar fortuna através de ação inteligente e persistente, desenvolve-se não através de epifanias dramáticas, mas através de prática diária de observação precisa, estratégia disciplinada e execução consistente, mesmo quando resultados imediatos parecem desproporcionalmente modestos comparados com esforços investidos. A pergunta final, que deve reverberar em sua consciência muito depois que este vídeo terminar, é simples, mas profunda. Você continuará vivendo como se sucesso fosse questão de sorte ou conexões fora de seu controle? Ou começará finalmente a cultivar inteligência hierárquica que inevitavelmente transforma aqueles que a dominam de observadores passivos em arquitetos ativos de suas próprias fortunas? Se esta jornada pelas camadas ocultas da inteligência que cria riqueza ressoou com algo profundo em você, se reconheceu verdades que sempre suspeitou, mas nunca viu articuladas com tal clareza, então não permita que esta conexão se perca no ruído incessante de conteúdo superficial que inunda plataformas digitais diariamente. Deixe seu like para que outros buscadores sinceros possam descobrir este conhecimento através de algoritmos que amplificam conteúdo valorizado. Compartilhe com aqueles em sua rede que demonstram capacidade de apreciar sabedoria genuína em vez de motivação vazia. Inscreva-se neste canal para continuar recebendo insights fundamentados em princípios testados através de séculos, em vez de modismos passageiros. Mais importante ainda, compartilhe nos comentários qual degrau desta hierarquia oculta mais desafiou suas concepções prévias, ou qual princípio você se compromete a implementar primeiro em sua própria ascensão. Pois comunidade de pessoas que buscam excelência genuína representa recurso de valor incalculável em jornada que maioria nunca compreenderá completamente. Sua participação ativa transforma este espaço de mera transmissão unilateral em diálogo produtivo, onde todos crescemos através de perspectivas e experiências compartilhadas no caminho coletivo rumo à maestria verdadeira.